Olá, bom dia, como vai? A presença constante de azia pode ser consequência de um problema mais grave, como a doença do refluxo gastroesofágico ou gastrite. A famosa sensação de queimação no estômago, popularmente chamada de azia, é reflexo de uma das doenças mais comuns ligadas à digestão, o refluxo gastroesofágico, que os médicos tratam pela sigla DRGE. Embora tenha um nome pouco popular, o distúrbio é o motivo mais frequente de consultas ao gastroenterologista, como vai explicar o meu convidado, Dr. Ivan Orso, ele que é doutor em ciências em gastroenterologia e está aqui conosco mais uma vez. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Soraya, como vai? Obrigado pelo convite mais uma vez. Que bom. É um prazer poder estar aqui compartilhando informações sobre um assunto tão importante e tão frequente quanto o refluxo. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Doutor Ivan, o que é a doença do refluxo, né? Essa sigla que eu falei agora há pouco, e qual é a sua relação com a azia? Bom, a doença do refluxo é o nome do problema, que é quando o conteúdo do estômago, que é um conteúdo ácido, ele começa a voltar para o esôfago e causar um machucado, né? E algumas vezes esse ácido pode chegar até a garganta, causando outros sintomas também associados. A azia é aquela sensação de queimação que a gente sente, que é o sintoma da doença do refluxo. Certo. A azia é o único sintoma do refluxo? De que outras formas ele pode se manifestar? A azia é o mais comum. Né, que é aquela queimação na boca do estômago e também aquela queimação atrás do peito, né, retroesternal. Esses são sintomas que a gente chama de clássico, é o sintoma clássico do refluxo. Agora existem outros que muita gente não sabe que também estão associados ao refluxo, que é um desconforto na garganta, aquele pigarrinho do final da manhã, o mau hálito, a sensação de uma bola no esôfago, aquela sensação de esôfago apertado, que sobe, que desce, isso também pode ser sintoma de refluxo. Olha que interessante. Eu estava lendo uma matéria esses dias e eu fiquei interessada numa parte que eu li. Eu falei, preciso perguntar para um especialista se isso é mito ou se é verdade. Roupas muito apertadas podem provocar esse tipo de problema? Olha, se for uma roupa que aperte muito o abdômen, até pode estar causando um pouquinho de refluxo, né? Porque tem o refluxo, ele é causado principalmente pelo relaxamento de um músculo que a gente tem aqui no final do esôfago, que é o músculo que impede que o conteúdo gástrico volte. Então, esse músculo ele pode estar muito fraco o tempo todo, ou o que é mais comum, ele pode abrir na hora errada. Então, quando você tem essa abertura na hora errada, se você tiver alguma coisa apertando o abdômen, a tendência do refluxo é ser maior. Doutor Ivan, quando a gente fala em refluxo, né, a gente sabe que a Gastroclínica Cascavel é um centro de referência no diagnóstico, principalmente no diagnóstico precoce de muitas doenças, né, entre elas essas doenças digestivas como o refluxo. O que existe hoje de exame mais pontual, mais preciso para diagnosticar o refluxo ou que é considerado padrão ouro na sua área? O diagnóstico da doença do refluxo ele é um diagnóstico clínico. Né? O médico vai conversar com o paciente, vai avaliar os sintomas dele, o tempo de duração, vai fazer um exame físico e esse diagnóstico pode ser levantado. Não são todos os pacientes com sintomas de refluxo que vão precisar fazer exames complementares. Muitos vão poder começar já o tratamento. Agora, quando a gente tem algum sinal de alarme, ou pacientes acima de 40 anos, ou um refluxo que já foi tratado e ainda não respondeu bem, aí a gente parte para os exames diagnósticos. O primeiro a ser realizado costuma ser a endoscopia, que a gente consegue ver as alterações anatômicas e fazer um diagnóstico diferencial. Então a gente vê se ele tem hérnia de hiato, se tem alguma infecção por fungos, se o refluxo já causou machucados no esôfago, se tem associação com a bactéria H. pylori. Então são várias informações que a endoscopia pode trazer para a gente programar o tratamento. E existem outros métodos diagnósticos que a gente usa menos frequentemente, que são a pH-metria e a manometria esofágica para complementar esse diagnóstico. Certo. Doutor, o que pode acontecer quando uma pessoa não faz o tratamento adequado para a doença do refluxo? Bom, primeiro que ela vai ficar sofrendo muito, né, porque o refluxo é um sintoma muito desconfortável. Aquele líquido voltando, aquela queimação, né, aquela dor na boca do estômago, isso é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida.
E além disso, refluxos graves não tratados podem evoluir com complicações. Podem causar úlceras no esôfago, podem causar estreitamentos no esôfago e são um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença chamada esôfago de Barrett, que pode ser que é uma alteração que aumenta o risco de câncer de esôfago. Muito perigoso, portanto, né? Tá aí toda a informação. Doutor Ivan, você participou de programas internacionais na Europa, nos Estados Unidos, né? Finalizando no Egito, e conviveu de perto com a tecnologia e com profissionais extremamente renomados no mundo todo, né? Você participou ativamente desses processos todos. Qual que é o nível da nossa gastroenterologia se comparado às demais? Isso a gente falando em capacitação profissional, em tecnologia, em diagnóstico e tratamento das doenças digestivas. Bom, traçando uma comparação, a tecnologia chega na Europa e nos Estados Unidos muito antes do que chega aqui para a gente. Isso é um fato, né? Às vezes coisas que estão sendo lançadas lá demoram bastante tempo para chegar aqui e estarem disponíveis para utilização pelos médicos brasileiros. Agora, em relação à habilidade técnica e ao conhecimento, eu não vejo muita diferença, porque com a globalização, com a internet, com teleconferências, com os congressos internacionais que os profissionais brasileiros participam, o conhecimento chega aqui ao mesmo tempo que chega lá. E habilidade técnica, eu vejo brasileiros muito bons, que não perdem nada em habilidade aos americanos e aos europeus. A diferença é realmente a tecnologia. Mas a gente chega lá, né? Rapidinho, se Deus quiser, porque vocês se esforçam muito. Eu costumo falar isso, gente, porque isso é comum. Eu vejo os médicos saindo muito para participar de congressos ou nos finais de semana dentro da própria clínica, dentro do próprio hospital, transferindo conhecimento e recebendo conhecimento ao mesmo tempo através de eventos aí de teleconferência, telemedicina, né? Então isso tudo é muito latente. Você que está em casa às vezes não está acompanhando, mas isso está acontecendo em tempo real aqui em Cascavel e isso de toda sorte está sendo levado para as diversas regiões do país, né? Então, Cascavel é um polo médico, é um centro de referência e não é à toa. O doutor Ivan é a prova disso. Doutor, para a gente finalizar, dicas para quem sofre frequentemente de azia, né? Não tem o diagnóstico de refluxo, mas aí, por uma questão de alimentação incorreta, hábitos ruins, acaba tendo muita azia. O que tem que fazer? Bom, um pouquinho de azia, uma queimaçãozinha quando a gente exagera, é comum. Tá? Todo mundo pode ter, mesmo não tendo a doença do refluxo. Agora, se você tem esses sintomas frequentes, aí é importante você visitar um médico. E para aqueles que têm só de vez em quando, o importante é cuidar da alimentação. Comer devagar, mastigar bem, evitar de ingerir uma grande quantidade de líquidos junto com a refeição, tentar comer menores quantidades mais vezes ao dia, guardar pelo menos umas 2 horas para deitar após a alimentação, e evitar alguns alimentos que fazem com que o músculo que a gente tem aqui relaxe, causando refluxo. São o café, o chocolate, a comida gordurosa, bebida alcoólica, os refrigerantes e principalmente o tabagismo. Fumar piora muito o refluxo. Olha aí, gente, recado dado, por quem entende. Doutor Ivan, obrigada mais uma vez. Tenha uma excelente semana. Você também, muito obrigado. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta o recado é para aquelas pessoas que têm um problema de refluxo mais sério e que o tratamento tradicional não deu certo. Aqueles casos em que tem indicação cirúrgica. O que fazer? O cirurgião Tomás Tanaka explica tudo no próximo bloco. A gente volta em instantes.